ser importantes para todas essas candidaturas. Você comentou já de Daniel Vorcaro. Queria chamar a Marília Ribeiro para a nossa conversa aqui, porque a CPI do crime organizado, que quis muito, né, levar também o Daniel Vorcaro, não conseguiu, chega ao fim amanhã. Aí a Marília Ribeiro já está aqui com a gente. Dia 14 de abril. Ela foi instalada lá em novembro de 2025 com a missão de investigar a atuação das facções criminosas, as milícias e os esquemas de lavagem de dinheiro no país, muito ali também já na esteira daquela operação das polícias civil e militar do Rio de Janeiro lá contra o Comando Vermelho, que matou policiais e muita gente ali envolvida com o CV. Mas a CPI vai ser encerrada, né, cercada por questionamentos quanto à efetividade dos resultados dela. Após mais de 4 meses de funcionamento, o colegiado encerra esses trabalhos com uma produção robusta de dados, mas com um foco concentrado na reta final em um eixo de investigação principal, o caso do Banco Master. E a defesa de um dos envolvidos no caso, o empresário Francisco Emerson Maximiano, ele acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar barrar essas medidas da CPI do crime organizado, e as ações determinaram a quebra dos sigilos bancários, fiscal e também, num caso ali que menciona as conexões com a Reag Investimentos nas apurações envolvendo o banco do Daniel Vorcaro. Né, Marília? Muito bom dia. Oi, Nath. Oi, Bus. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham. Uma boa semana para todos nós. É isso, Nath. A CPI do crime organizado, então, ela finaliza os seus trabalhos nessa terça-feira, mas antes de finalizar, né, de Alessandro Vieira, que é o relator da comissão, apresentar ali o seu relatório sobre todos esses meses de trabalho, a CPI, ela deve ouvir também Cláudio Castro, ex-governador do estado do Rio de Janeiro. A gente lembra que ele estava previsto para comparecer na CPI na semana passada. Entretanto, ele pediu, então, que mudasse a data. E ela foi marcada, então, para essa terça-feira. Os parlamentares, eles devem, então, ali ouvir Cláudio Castro, que deve apresentar dados relacionados à segurança pública do estado do Rio, enquanto estava sob a gestão de Cláudio Castro. Nath, de acordo com Alessandro Vieira, o relatório ele já está ali praticamente pronto. O que deve acontecer é apenas a inclusão da participação de Cláudio Castro, isso se ela se confirmar nessa terça-feira. Como você disse, a CPI do crime organizado, ela surgiu ali na esteira da mega operação do estado do Rio de Janeiro, operação essa que aconteceu em outubro do ano passado, que nós acompanhamos todos os detalhes aqui no Acorda Metrópolis, em toda a nossa programação, onde deixou mais de 100 pessoas mortas. O Congresso Nacional, então, tentou ali se movimentar, tivemos movimentação também por parte do governo federal com aquele projeto de lei antifacção, e lá no Senado Federal, Davi Alcolumbre, presidente da casa, então instalou a CPI do crime organizado, que leva então a relatoria aí de Alessandro Vieira e a presidência de Fabiano Contarato, 2 ex-delegados ali que levam à frente então essa CPI. Importante a gente trazer, Nath, que durante todo esse processo de trabalho, os parlamentares ouviram pessoas ligadas à área de segurança pública e também governadores dos estados e também representantes de municípios para poder tentar entender como que o crime organizado age ali dentro desses estados e também dos municípios. No entanto, no finalzinho ali, no retorno dos trabalhos agora em fevereiro, eles tiveram um foco maior, assim como outras comissões de dentro do Congresso Nacional tiveram um foco maior voltados aí ao Banco Master. Mas assim como nas outras comissões, também não tiveram muito êxito. Havia ali a expectativa de ouvir Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, mas eles acabaram sendo presos. Daniel Vorcaro está na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, mas lá na CPI do crime organizado, eles conseguiram aprovar requerimentos de quebra de sigilo fiscal e bancário, tanto de Daniel Vorcaro, tanto de Fabiano Zettel. E isso deve conter ali no relatório apresentado, que deve ser apresentado por Alessandro Vieira nessa terça-feira e também vai ser votado ali pelos senadores. Diferente do que foi na CPMI do INSS, Nath, a gente deve ter ali um relatório que pode ser aprovado pela maioria dos senadores que compõem a CPI do crime organizado. A gente lembra que a CPMI do INSS teve os 2 relatórios que foram apresentados, tanto de Alfredo Gaspar, relator da comissão, quanto o relatório da base do governo, eles foram rechaçados, eles não foram aprovados ali pelos parlamentares, mas, ao contrário, deve acontecer na CPI do crime organizado, que deve ter o seu relatório aprovado. Ali, Alessandro Vieira vai colocar todas as provas, as oitivas que aconteceram
dentro da CPI e também prováveis nomes que devem surgir, como, por exemplo, o nome de Daniel Worcaro também deve aparecer. Outro ponto que é importante a gente destacar aqui, Nath, houve ali uma tentativa de prorrogar a CPI do crime organizado. Ali os parlamentares falavam em 60 dias. Alessandro Vieira chegou a se reunir com Davi Alcolumbre, que barrou e disse que não iria prorrogar. Desta forma, a CPI não será prorrogada e termina os seus trabalhos nesta terça-feira, dia 14 de abril. E antes de encerrar os trabalhos, eles devem ouvir o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nath e Gabriel. Perfeito, Marília. É isso, né, Bus? Eles tentam prorrogar, mas dificilmente conseguem, né? Ainda mais no ano de eleições. Mas, caso Master, vai ser, sim, como você já tinha pontuado aqui, um grande assunto para todo mundo, mas para quem tem a máquina pública fica ainda mais complexa a situação, né? Pois é, Nath, e quem é crítico de qualquer tipo de CPI ou prorrogação, até da CPMI do INSS, agora com a CPI do crime, aponta o seguinte, né, de que não há ambiente para prorrogar trabalho no momento que a eleição começa. Então, a gente já está numa pré-campanha, os candidatos já estão mais nos estados do que em Brasília, a gente já tem um congresso bastante esvaziado, muitas sessões acontecendo semipresencial. Então, fazer uma prorrogação de atividades que quase chegam no período eleitoral, ou que, por exemplo, se abrisse uma CPI do Master ou uma CPMI do Master, ia coincidir com o período eleitoral. Então, há muitos desarranjos em relação a esse calendário. E aí, os críticos de CPIs, ou os que são contrários nesse momento à abertura de algum trabalho, apontam isso, de que ficaria muito difícil trabalhar com a CPMI ou CPI rolando e também com a campanha. Então, por isso, esse cenário de muita derrota para quem defende uma CPI ou CPMI ou para quem defendia a prorrogação desses trabalhos. E a CPI do crime organizado, como você bem contou, Nath, a Marília também trouxe para a gente, abordou muito nesse último mês o Banco Master. Isso prejudicou um pouco os trabalhos da comissão do ponto de vista de chegar a um final mais conclusivo, porque se tratava, o objeto da CPI era justamente entender melhor como funciona o crime organizado. Mas no último mês a gente ouviu muito pouco falar sobre Comando Vermelho, PCC, que eram grupos muito citados ali no início da comissão. E você tinha muita citação a Banco Master, a caso Master, a tentativa de aprovar quebras de sigilo, que algumas foram derrotadas em relação a ministros do Supremo ou em relação a outros pontos que também sofreram derrotas. Você tinha tentativas também de ouvir governadores. O ex-governador de Brasília, Ibanez Rocha, foi um dos que foi tentado ouvir, não conseguiram na semana passada, porque o governador conseguiu o direito de não comparecer. Então, você teve uma mudança de foco que lá atrás prejudicou a CPMI do INSS, uma vez que o foco ficou muito nisso no final, as fraudes perderam um pouco de força, e lá naquela ocasião se argumentava quem defendia o avanço em relação ao Master a questão dos consignados, e agora em relação ao Master há quem defenda que era importante também avançar, porque há uma ligação, sim, com o crime organizado. O setor financeiro, uma parte do setor financeiro tem indícios ali de uma ligação com o crime organizado, e tudo isso, sim, tem que ser considerado. Mas a gente percebeu que o foco ficou tanto no Master que deu uma sufocada, talvez, no objetivo, que era a comissão. E aí, claro, houve esse pedido de prorrogação, que não foi atendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o próprio relator se encarregou de passar essa mensagem. Olha, conversei com o Davi Alcolumbre, mas não teve essa possibilidade. E aí, Nath, a gente vai ver, ao menos nesse caso, um relatório final aprovado, que há um cenário bem mais favorável. Até comentei isso na terça-feira aqui. A CPI do crime organizado, ainda bem, não nos trouxe imagens tão negativas, né, que a gente costuma perceber em CPIs. A questão de agressão, a questão de brigas generalizadas, isso realmente não existiu na CPI do crime organizado. Foi uma CPI mais contida e muito mais focada nos trabalhos em si do que nos recortes para as redes sociais. Tem uma condução ali também que acho que pode ter mostrado para a gente
um pouco isso que você está falando, né? As conduções ali, as presidências, vice, relatorias, que dessa vez com a CPI do crime organizado tiveram duas personalidades que são mais discretas, né? O senador Alessandro Vieira, ele não muda o tom dele nunca, né? A gente já entrevistou ele aqui a partir de vários assuntos importantes, tá aqui a figura dele ao nosso lado. Pode ser que isso coloque também, né, um pouco do ritmo e do clima nas comissões. A gente viu uma situação bastante diferente na CPMI do INSS, né, com troca de soco, né, inclusive, principalmente na reta final, que fica tudo muito mais quente, né, e tenso. E realmente na CPI do crime organizado a gente não viu isso acontecendo. Talvez a condução seja um sinal de que mude isso, né? Ô, Bus, antes mesmo de chamar a Marília de volta para trazer outros assuntos importantes, eu queria falar ainda sobre a coisa toda do